Oi, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos refletir na palavra do Senhor que se encontra em Isaías, no capítulo 43, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor para todo sempre, amém. O que o Senhor vem nos falar com essa palavra, meu irmão, minha irmã, é que Ele conhece o meu e o seu passado. E não tem nada que possa nos condenar, que possa impedir do Senhor entrar na nossa vida e operar milagres, prodígios e maravilhas. A palavra do Senhor diz que o nosso pecado, a nossa culpa, depois que nós confessamos ao Senhor, que nós conhecemos Ele verdadeiramente, Ele lança tudo no mar do esquecimento. E não há mais nenhuma condenação em nós. Aqui quando fala de Jacó, Jacó ele foi usurpador. Ele usurpou a herança do irmão. Ele era conhecido como enganador. Depois que ele teve o encontro com o Senhor fez questão de perguntar qual o nome dele, que era justamente para tratar naquilo que o inimigo vinha fazendo, usando para prejudicar ele, para fazer com que ele pensasse que não tinha jeito para ele, que ele não iria ser perdoado por um erro que ele tinha cometido no passado. E é assim que o Senhor faz comigo e com você, meu irmão. Aquilo que aconteceu no passado fica no passado. Nova criatura nós somos quando nós conhecemos ao Senhor e entregamos a nossa vida para Ele. Aqui Jacó disse que se chamava Jacó e o Senhor, a partir daquele momento, disse para ele: Olhe, você não é mais Jacó, porque todo aquele que tem um encontro com o Senhor não permanece mais do jeito que era antes. A velha criatura fica para trás e uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa. Não que você vai mudar fisicamente, mas você vai mudar por dentro suas atitudes, suas ações, seus conceitos e também fisicamente, porque nós vamos receber o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele renova as nossas forças, ele dá brilho para a nossa pele, para o nosso cabelo, ele nos transforma por completo. E aqui nessa palavra, o Senhor está dizendo que foi Ele que nos criou. O que é criar? É dar existência. Nós não existíamos e o Senhor fez com que nós passássemos a existir. E aqui ele diz que nos formou. Depois que nós existimos no Senhor, nós estávamos guardados no Senhor, porque a palavra do Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso era o próprio Deus falando. Então ele nos formou. Como é o formou? É dar o corpo para nós, é nos dar a forma. Então, quando o Senhor pega nós do pó e faz o homem, quando termina, ele sopra o Espírito Santo, que é o que o Senhor já tinha dado à existência, que já existia em Deus, nós já existíamos em Deus, e ele soprou na narina do homem, e o Espírito Santo de Deus é quem nos dá a vida. Por isso que é muito importante eu e você entregarmos a nossa vida ao Senhor, para que Ele venha trabalhar segundo a vontade dEle e para que todo o passado, toda a culpa, todo o erro, toda a ilusão, todo o engano fique para trás e nós passamos a ser verdadeiramente as pessoas que o Senhor projetou para que nós viéssemos ser nesta terra. E aqui ele nos dá uma ordem: não temas. Então, o Senhor, ele é bem claro. Nós não devemos temer, porque nós estamos com o Senhor.
E o principal, o Senhor está conosco. Todo aquele que confessa o nome do Senhor perante os homens, o Senhor Jesus vai confessar perante Deus. E o Senhor nos guarda, o nosso Deus nos livra, Ele nos protege, Ele nos defende, Ele repreende todo o mal, Ele desfaz todo o laço, Ele quebra todo o jugo, Ele corta toda a lança, Ele queima todos os carros no fogo, Ele afoga o exército do inimigo, Ele abre o mar vermelho para nós passarmos. Não tem impossível para o Senhor. Basta que nós continuemos crendo, continuemos em obediência, observando o que o Senhor está querendo falar conosco. E aqui, quando Jacó, que era usurpador, o enganador, ele teve um encontro com o Senhor, o próprio Senhor foi quem mudou o nome dele e a história dele. E é assim comigo e com você. Quando nós temos encontro com o Senhor, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele muda a nossa história, né? Nós não vamos trocar de nome, mas o Senhor, ele já começa a lapidar o nosso caráter, ele já começa a nos forjar, nos fortalecer, ele já começa a trabalhar em nós, no nosso eu interior, tirar tudo aquilo que o Senhor não se agradava, para que nós venhamos ser pessoas de excelência na presença do Senhor e sermos vasos usados por Deus. É um ditado que tem, né? Aqui quem é crente sabe o que significa vaso, porque tem uma passagem que diz onde o Senhor, ele é o oleiro e ele está trabalhando no vaso. E o vaso se quebra na mão do oleiro. O que é isso? É justamente nós, com as nossas imperfeições, com tudo aquilo que não era bom, que não agradava ao Senhor. O Senhor vai nos lapidando, Ele vai nos quebrando, Ele vai nos forjando, para que nós venhamos ser um vaso perfeito. Quando Ele terminar toda a obra, nós vamos ser um vaso perfeito. Na vida real, quando um vaso se quebra, ele não tem mais jeito. Mas nas mãos do Senhor, o vaso que somos nós temos jeito sim. Nós temos conserto sim. Não importa o que aconteceu no passado, não importam quais foram os erros, não importa, pode ser o que for. Se você tiver um encontro com o Senhor, Ele muda a sua história, Ele lhe dá um novo nome, Ele lhe dá uma nova história, Ele lhe dá uma nova vida. Ele coloca um anel no seu dedo, um anel de honra, Ele coloca uma roupa de honra também para você. Ele coloca sandália nos seus pés e ele faz você uma pessoa que a sociedade, ou até mesmo quem achava que não tinha jeito, vai ver o quanto Deus é poderoso e capaz de fazer na vida de qualquer um, de qualquer pessoa que der abertura, legalidade para o Senhor trabalhar. E aqui ele diz que nós não devemos temer, porque foi o Senhor quem nos remiu. O que é remir? É libertar. Foi o Senhor que nos tirou das garras do inimigo, quando nós estávamos presos na escravidão, ou na mentira, ou no engano, ou nos vícios, ou na prostituição, ou no adultério, ou na fornicação. Seja qual for o vício que você estava, ou seja o que você esteja fazendo, estava fazendo de errado, mas a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, Ele te liberta. E Ele diz assim: chamei-te pelo teu nome. O Senhor, Ele conhece o meu e o seu nome. Ele sabe aonde nós moramos, Ele sabe onde nós trabalhamos, Ele sabe a dificuldade que estamos passando. Ele conhece nós no íntimo, no profundo, no oculto, no escondido. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Muitas vezes a gente diz algo para o Senhor, dizendo que não vai fazer, e às vezes acaba fazendo, e o Senhor já sabe de todas as coisas.
e Ele nos perdoa, porque Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é perdão. E tudo que nós temos do Senhor é através da graça. A graça do Senhor que nos sustenta, a graça do Senhor que nos basta, a graça dele que não nos deixa sermos consumidos pelo mal, pelo pecado, porque o que nos separa do Senhor é o pecado. E quando nós dizemos não para o pecado, cada vez nós nos aproximamos mais de Deus, cada vez o Senhor fica mais alegre e cada vez mais Ele vai trabalhando na nossa vida. O Senhor, Ele sabe de tudo que nós estamos precisando, mas Ele quer intimidade, Ele quer comunhão, Ele quer que nós venhamos falar, conversar com Ele, palestrar, dizer o que nós estamos sentindo, o que estamos precisando, porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso melhor amigo. Na palavra do Senhor diz que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai que está em secreto, que nos escuta e que manda resposta. Então, o Senhor quer ter um particular conosco através da oração. A oração é a chave da vitória e é a comunhão que nós temos com o nosso Deus. É o encontro secreto com o Senhor, é a oração. E aqui o Senhor diz: Tu és meu. Olha que coisa poderosa. O nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus, garantindo que nós somos dele. Todas as pessoas são do Senhor, são filhos do Senhor, são criaturas do Senhor, mas nós temos que tomar nossa decisão. O Senhor nos garante que nós somos dele, mas nós estamos garantindo que somos do Senhor? Porque a palavra do Senhor é bem clara. Todo aquele que confessar o meu nome perante os homens, eu, Jesus está falando, confessarei o nome dele perante o Pai que estás no céu. Então, para nós sermos do Senhor, tem que ter uma confissão, tem que ter um arrependimento, tem que ter uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. E não se faz isso de qualquer jeito, se faz fazendo como Jacó fez. Jacó se encontrou com Jesus, Jacó disse o que é que ele era, contou aonde é que estava o erro dele, o que estava martirizando ele, envergonhando ele. Jesus automaticamente mudou, né? Deus mudou a história dele, deu um novo nome, uma nova história e passou a chamar ele de Israel, que ao invés dele ser enganador, Israel é príncipe poderoso. É assim que o Senhor nos vê, como príncipe e princesas dele. Que coisa linda, meu irmão, minha irmã. Não tem coisa melhor no mundo do que servir a Deus, do que abdicar das coisas do mundo. Essas coisas são passageiras, elas ficam aqui. Nada você vai levar, nem o corpo que você está hoje, você não leva nada. Mas a sua alma, o seu espírito, esses sim, eles têm morada certa, eles têm para onde ir. Por isso que é uma guerra muito grande pela nossa alma. O inimigo toda hora ele tenta roubar nossa alma, aprisionar a alma nos vícios e as pessoas não se dão conta, porque o mundo está muito conturbado, as coisas vão acontecendo. Mas eu quero lhe dizer no nome de Jesus que você peça ao Senhor para abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos espirituais, para que Ele venha lhe libertar, libertar sua família, para que você venha viver o melhor do Senhor aqui nessa terra. E não só aqui, mas você ter direito à mansão celestial, à nova Jerusalém, a herança da salvação que Jesus veio garantir para nós, que não seja desperdiçado por você, meu irmão, minha irmã, mas que você seja muito feliz, em nome de Jesus. Leia a palavra do Senhor, busque conhecimento, não se preocupe com religião, siga a Jesus. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Libertador, Ele é o nosso Remidor.
Quando você tiver um encontro verdadeiro com Ele, o Espírito Santo vai trabalhando em você e vai direcionando o que é que você deve fazer. E aí sim, verdadeiramente você vai ser livre, verdadeiramente você vai ser feliz. E o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, que a luz dele continue brilhando nas nossas vidas, que a graça, a bondade, o favor, a misericórdia dele estejam sempre conosco, que ele nos guarde debaixo das mãos poderosas dele, no esconderijo dele, a sombra dele que é todo poderoso, que nenhum mal venha nos atingir. Pode 1000 cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo, é verdadeiro, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E Ele continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos com Deus em nome de Jesus. Amém.